Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos novamente aqui com uma palavra e hoje nós vamos falar sobre aflições por causa de enfermidade. Os pais se afligem quando os filhos estão doentes, os filhos se afligem quando os pais estão doentes. Nós partilhamos desta aflição. A enfermidade sempre nos aflige. E nós vamos hoje meditar naquela experiência do Jairo com o Senhor Jesus. Na aflição paterna, ele procurou Jesus. É muito bom quando a gente sabe aonde vai, quando a gente sabe com quem quer tratar. É maravilhoso. Vamos fazer a leitura. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 23. E depois a gente continua no mesmo capítulo, lendo o complemento da história. Louvado seja o nosso Senhor. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que viva. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, seu irmão. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo feito todos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém dissesse. E disse que lhe dessem de comer. Não tem quem não se aflija diante da enfermidade, diante da provação. E os pais se afligem muito, é da natureza dos pais se afligirem muito. Os pais se afligem mais pelos filhos do que os filhos pelos pais, na grande maioria. Uma das coisas que é comum os filhos expressarem, dependendo da situação dos pais, é que ele cumpriu a missão, ele foi um bom pai, ele trabalhou muito, produziu, ele está bem com Deus. Ou seja, existem algumas palavras motivadas por
realizações e ações da pessoa, daquele homem, aquele pai, aquela mãe, que de alguma forma conforta, consola os filhos. Mas o homem perder filhos pequeninos, ou adolescentes, ou jovens, o homem perder filhos não é muito natural. Acontece, mas o que seria realmente natural era os pais irem primeiro do que os filhos, e não o contrário. Então o Jairo estava aflito, ele estava abalado, estava abatido. E ele foi procurar o Senhor Jesus. Jesus, na sua missão, foi para o outro lado do mar da Galileia. E o Jairo, sabendo da presença de Jesus ali, se prostrou aos pés de Jesus. Não era comum um príncipe da sinagoga fazer isto, mas a aflição, ela nos encaminha também para a humildade. E ele se prostrou aos pés de Jesus. O versículo 23 diz que ele é o 22. O versículo 22 diz que ele chegou ali e, vendo o Senhor Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Não era comum um príncipe da sinagoga se prostrar. Não era comum. E quando ele estava ali, quem sabe ainda prostrado aos pés de Jesus, falando, chegou alguém da parte dele, da casa dele, e disse: a tua filha já morreu. A tua filha está morta. Por que incomodar o mestre? Mas Jesus, meus amados irmãos, ele tem sempre a última palavra. E Jesus ouviu isto e disse para ele: não temas, crê somente. Não temas, creia. Exercite a fé, creia. E Jesus deu esta palavra de encorajamento e não permitiu que ninguém fosse com ele. Aquela multidão que acostumava seguir Jesus, agora não. Agora só algumas pessoas. Então Jesus não permitiu que a multidão seguisse e chamou o Pedro, o Tiago e o João. Esses três colunas, eram consideradas as colunas na igreja primitiva, esses também foram colunas no ministério de Jesus. Geralmente, meus amados irmãos, quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E quando chegaram lá, estava o pessoal chorando. Os judeus tinham esse costume, eles sentiam a perda uns dos outros, e ainda hoje é muito assim. Ainda hoje é muito parecido. E estavam chorando, pranteando. Aí Jesus disse: por que esse alvoroço? A menina está dormindo, a menina não está morta, não está dormindo. Mas Jesus estava chegando, e quem sabia o estado da menina era eles que estavam lá. Aí riram de Jesus. Ele diz: a gente está aqui, está chorando, está vendo a situação. Você está chegando agora e está dizendo isso? Mas Jesus tem sempre a última palavra. Ele tinha a última palavra para o Jairo: não temos, somente crê. Coloque a fé em ação. Ele tinha essa última palavra para os chorões, para a multidão, para os aflitos de lá. Porque o alvoroço, a menina dorme. Aí riram de Jesus, porque sabiam que a menina estava morta. Jesus impede que entre ali, naquele recinto, as pessoas. Somente a mãe e o pai da menina, e os seus 3 discípulos, os que estavam com ele, os que vieram com ele. E tomando a menina pela mão, ele disse: levanta-te, talita cumi, levanta-te. E ela levantou-se. Era uma menina de 12 anos, levantou-se, começou a andar, como se não tivesse acontecido realmente nada, e veio o espanto sobre todos. Aí Jesus disse: não comente isso com ninguém e cuide da menina, dê alimento para ela. O Senhor Jesus
tem sempre a última palavra para mim e para você. A gente é fraco, eu digo a gente. Alguns ministros se colocam acima do bem e do mal e os outros podem ser fracos, mas ele não é. Os outros podem ter, ele não. Tudo que acontece pode ser com os outros, com ele não. É como se fosse. Tem até um negócio aí de um blindado, tudo falso. Não tem blindagem, não. O ser humano, os servos de Deus, todos estão sujeitos às aflições, às enfermidades, os problemas. Não tem ninguém blindado. Isso é mentira de Satanás e de religioso sem futuro. Tem ninguém blindado. A doença faz parte da história do homem após o pecado entrar no mundo. Ninguém morre de sadio. Pode até estar aparentemente bem e pode estar bem de fato, mas chega a hora de morrer, adoece rapidinho e morre rapidinho. Ninguém morre de sadio. Quando se morre é doença, nem que seja rápida. Um colapso, uma dor passageira, uma coisa rápida ali que para facilitar ir para o outro lado da vida. Mas Jesus tem a última palavra para mim e para você. Que Deus abençoe nossos irmãos, os que têm parentes doentes, os que têm pessoas doentes, os que estão aflitos como nós por causa da enfermidade na congregação, que a nossa irmã Magda foi acometida, está no hospital. Nossos irmãos, não esqueçamos de orar pela irmã Simone, não está congregando conosco, mas é uma serva do Senhor, nossa irmã. Vamos orar por ela, orar pelo irmão Austin, orar pela família. Vamos trabalhar. Trabalhar na obra de Deus envolve aprendizados maravilhosos de humildade e temor. Deus possa abençoar e guardar cada um de vocês, cada um de nós. Amado Senhor, Pai que está nos céus, nós te louvamos, nós bendizemos a ti, Senhor. Suplicamos pelos nossos irmãos, estenda as tuas mãos santas, poderosas, que transformam situações sobre os nossos irmãos. Abençoa os que estão enfermos, abençoa os que estão aflitos, abençoa, Senhor, os teus servos. Senhor, tu tens o poder e pode fazer maravilhas na justa medida da tua vontade. Opera no nosso ser, no nosso coração, pela tua bondade, pelo teu amor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.